Você já se sentiu à beira do esgotamento, carregando preocupações que parecem nunca ter fim? É nesses momentos que Deus te lembra: acalme-se, chegou a hora de te revelar o que tenho para você. Ao longo desta mensagem, você descobrirá como o verdadeiro descanso em Deus, a confiança no seu plano perfeito e a comunicação constante com Ele podem transformar radicalmente a sua maneira de viver. Não se trata de fugir da realidade, mas de aprender a caminhar com a certeza de que o Criador do Universo sustenta cada um dos seus passos. Talvez suas próprias forças tenham te levado até certo ponto, mas o Senhor quer te mostrar um caminho diferente. Um caminho onde sua mão guia suas decisões, te enche de paz em meio às provações e te lembra do seu verdadeiro propósito. Você está pronto para soltar essa carga que tem carregado e abrir o seu coração para tudo o que Deus tem para você? Se sua resposta for sim, então permaneça comigo até o fim. Antes de começarmos, quero te convidar a declarar em voz alta: Pai, hoje decido soltar minha ansiedade e confiar na tua perfeita vontade. Que essa simples oração seja o ponto de partida para uma vida cheia de descanso, esperança e direção divina. Vamos começar. Número 1. O descanso na presença de Deus. Você já chegou a ponto em que simplesmente não aguenta mais e sente que precisa de descanso verdadeiro, não apenas para o corpo, mas para a alma. Muitas vezes parecemos carregar uma mochila cheia de preocupações, culpas e frustrações, e esse peso só aumenta a cada dia. E no meio dessa carga, Jesus nos faz convite poderoso: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz isso para grupo seleto, nem apenas para aqueles que já estão tranquilos. Essa promessa é para todos, e essa palavra todos se torna tão poderosa porque realmente inclui você e qualquer pessoa que sente que seu coração já não aguenta mais tanto peso. Há dias em que as contas não fecham, o cansaço nos dobra e as responsabilidades parecem intermináveis. Não é apenas o que precisamos fazer no trabalho ou em casa, mas também aquilo que carregamos por dentro, o medo do que os outros vão pensar, a culpa por escolhas erradas ou a ansiedade pelo futuro incerto. É impressionante como podemos nos sentir frágeis e, ainda assim, Jesus insiste que nos aproximemos, que deixemos de lado toda essa pressão e reconheçamos que precisamos de descanso que vai além das horas de sono. Ele nos oferece uma paz que invade as profundezas da nossa alma e nos permite respirar novamente. Quando falamos desse descanso, não estamos nos referindo simplesmente a se jogar no sofá e não fazer nada. Esse descanso é chamado para confiar que Deus tem o controle. Hebreus 4:10 compara esse descanso como descanso de Deus após a criação. Deus não parou porque estava cansado, mas porque sua obra estava completa e ele contemplou sua perfeição. Da mesma forma, descansar em Deus significa abrir mão da necessidade de controlar tudo e confiar que há plano maior do que nossos esforços incessantes. O descanso que Jesus nos dá não é uma pausa temporária, mas uma entrega total ao cuidado divino. Talvez você se pergunte como isso funciona na prática. Pense no momento em que você coloca suas frustrações de lado e diz a Deus: Senhor, eu já não consigo mais carregar isso sozinho, entrego tudo a ti. Pode parecer simples, mas dar esse passo de fé abre a porta para que a paz de Deus nos envolva. É como uma criança que solta brinquedo quebrado para estender as mãos e receber presente novo. Nem sempre é fácil soltar o controle, porque nossos medos e preocupações nos fazem acreditar que, se não fizermos tudo sozinhos, nada dará certo. Mas quando finalmente nos atrevemos a descansar na promessa de que Ele cuida de nós, nossa perspectiva muda e a ansiedade perde sua força. Salmos 4:8 nos ensina: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro.
Essa paz não significa que os problemas desaparecem, mas que entendemos que Deus está conosco no meio deles. Deixamos de lutar com nossas próprias forças e começamos a confiar que Ele é o nosso refúgio. Isso muda completamente a forma como enfrentamos as crises. Ao invés de passarmos noites em claro, imaginando mil cenários diferentes, aprendemos a descansar sabendo que nossas vidas estão nas mãos certas. Podemos finalmente dormir em paz, porque não precisamos ser os heróis da nossa história. Deus é o nosso guardião. O mais lindo é que, quando soltamos as cargas e descansamos nele, nosso coração se abre para receber revelação. É no silêncio interior que conseguimos ouvir com mais clareza a voz de Deus nos mostrando o propósito que Ele tem para nossa vida. Nossa mente para de saltar de preocupação em preocupação e então começamos a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. A revelação de Deus nem sempre vem de forma estrondosa. Às vezes, ela chega como uma certeza no coração, uma palavra de ânimo ou uma nova perspectiva que nos enche de esperança. Mas tudo começa quando decidimos parar, confiar e descansar na presença de Deus. No fim, descansar não é preguiça, nem irresponsabilidade é fé. É escolher acreditar que podemos depositar nossos fardos aos pés de Jesus e ser mais leves. É entender que, quando relaxamos e entregamos nossas ansiedades a Ele, não apenas nosso corpo é restaurado, nosso espírito também é renovado. De repente, nossa mente se torna mais clara, nosso coração se enche de paz e estamos prontos para ouvir o que Deus quer nos revelar. Esse é o verdadeiro descanso. Paz no meio da tempestade, descanso na certeza de que somos amados e segurança em saber que Deus nunca se esquece de nós. Número 2. Confiança no plano perfeito de Deus. Você já se sentiu sobrecarregado pela quantidade de decisões que precisa tomar. Aquela sensação de não saber se está indo pelo caminho certo, se está fazendo o suficiente ou até mesmo se seus esforços estão realmente valendo a pena. É justamente nesses momentos que as palavras de Provérbios 3:5 ressoam como um bálsamo para a alma. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Perceba bem essa primeira frase, de todo o teu coração. Não fala de uma confiança parcial, de vou confiar pouco para ver se funciona. Fala de se entregar completamente, sem reservas, com uma fé que abraça até mesmo aquilo que não entende. Confiar de todo o coração não é fácil, eu sei. Significa abrir mão do controle e isso pode ser assustador, mas quando você decide fazer isso, quando diz a Deus, Senhor, aqui está minha vida, aqui estão meus medos, meus sonhos, meus fracassos, algo muda. Essa confiança profunda não apenas acalma sua ansiedade, mas transforma a forma como você enxerga o mundo. Você percebe que não precisa ter todas as respostas, porque Deus já as tem. É como uma criança que confia cegamente que seu pai o levará pela mão pelo caminho certo. Por quê? Porque ela sabe que seu pai a ama e sempre quer o melhor para ela. Agora, a segunda parte do versículo nos diz para não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Isso é lembrete poderoso sobre nossas limitações. Quantas vezes tentamos resolver as coisas sozinhos e terminamos ainda mais confusos e cansados. Nossa lógica, embora útil, é limitada. Nos enxergamos apenas uma peca do quebra-cabeça, mas Deus vê a imagem completa. Tentar confiar apenas em nosso próprio entendimento é como tentar atravessar rio profundo segurando uma corda que sabemos que não pode suportar nosso peso. Nos enchemos de estresse porque sentimos que tudo depende de nós, quando na verdade Deus nos diz, deixe isso nas minhas mãos, eu posso lidar com isso. Quando você decide reconhecer Deus em todos os seus caminhos, algo maravilhoso acontece. Você não o busca apenas nos momentos difíceis, mas em todas as áreas da sua vida. Desde as decisões mais importantes até as mais simples, você convida Deus para fazer parte do seu dia a dia. Isso pode significar começar sua manhã como uma oração simples. Senhor, me guia hoje. Ou pode ser momento de silêncio antes de tomar uma decisão, pedindo a Ele sabedoria.
Reconhecer Deus não é algo complicado, é simplesmente hábito de incluí-lo em tudo. E quando você faz isso, começa a perceber como ele endireita suas veredas. Talvez não da forma como você esperava, mas sempre da maneira que você realmente precisa. Essa promessa de que Deus endireitará nossos caminhos não significa que a jornada será sempre fácil, mas garante que Ele irá à nossa frente, removendo obstáculos, abrindo portas e nos guiando a cada passo. É como caminhar por uma trilha escura segurando uma lanterna. Você não vê o final do caminho, mas confia que a luz iluminará o suficiente para continuar avançando. Essa é a direção divina. E o melhor de tudo é que, ao confiar nessa orientação, o medo de errar desaparece. Você sabe que, mesmo se tropecar, Deus estará ali para te levantar e te guiar de volta ao caminho certo. Isaías 26:3 nos diz que Deus guarda em perfeita paz aqueles que confiam nele. Essa paz não é apenas um momento de tranquilidade, mas uma serenidade profunda que vem do fato de saber que sua vida está nas mãos certas. É a paz que te permite dormir no meio da tempestade, como diz Salmos 37:3. Confia no Senhor e faze o bem. Essa confiança ativa, essa fé que te impulsiona a seguir em frente mesmo quando não entende o porquê das coisas, é o que abre a porta para essa paz divina. Quando você confia no plano perfeito de Deus, você para de lutar contra a correnteza. Você descansa, você relaxa, e é nesse descanso que Deus começa a te revelar o propósito dele. Talvez ele não te mostre tudo de uma vez, mas, pouco a pouco, passo a passo, ele te guia para o que tem preparado para você. É nesse estado de paz, quando você para de se preocupar e começa a confiar, que você realmente pode ouvir sua voz e sentir sua presença. Então, entregue suas preocupações, pare de tentar resolver tudo sozinho e confie que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Porque quando você faz isso, encontra não apenas direção, mas uma paz que transforma seu coração. Número 3. O poder da comunicação com Deus. Você já se encontrou com a mente tão cheia de preocupações que parece que não consegue pensar em outra coisa? É como se um peso invisível estivesse apertando seu peito, lembrando-o de tudo o que você não pode controlar. Filipenses 4:6 nos dá uma chave incrível para esses momentos. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Percebe? Não é apenas uma sugestão, é um convite divino para que você deixe tudo o que te angustia e entregue nas mãos de Deus. A ansiedade pode parecer um inimigo constante. Aqueles pensamentos que se acumulam, a incerteza sobre o futuro ou o arrependimento pelo passado. Mas aqui está o mais importante. Deus não pede que você ignore seus problemas. Ele quer que você fale com Ele sobre eles. A oração é esse momento íntimo em que você pode ser completamente honesto com Deus, onde pode soltar tudo o que pesa em seu coração. Você não precisa de palavras sofisticadas nem de um discurso perfeito. Só precisa de um coração disposto a dizer: Senhor, é assim que me sinto, me ajuda. Falar com Deus é mais do que apenas pedir. Jeremias 33:3 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Percebe o poder dessa promessa? Quando você ora, está abrindo um canal de comunicação direta com o Criador do universo. Não importa o tamanho do que está em sua mente, Ele te ouve. Você pode pedir sabedoria para tomar uma decisão, forças para enfrentar um dia difícil ou simplesmente agradecer por bênçãos que às vezes passam despercebidas. A oração é um diálogo, e assim como em qualquer relacionamento, não se trata apenas de falar, mas também de ouvir. E é aqui que algo maravilhoso acontece, a paz que Deus promete. Essa paz não é como a que o mundo oferece, baseada em circunstâncias favoráveis ou na certeza de ter todas as respostas. É uma paz que excede todo entendimento.
É aquela sensação inexplicável de calma, mesmo em meio à tempestade. Tiago 5:16 nos lembra que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que suas orações não são em vão. Quando você ora com fé, algo acontece. Às vezes o milagre é externo, mas muitas vezes Deus usa a oração para transformar o seu coração e alinhar seus pensamentos aos dele. Mas para experimentar esse poder, é preciso constância. A oração não é algo que fazemos uma vez e depois esquecemos. É um hábito, uma disciplina que fortalece nossa relação com Deus. Tiago também nos encoraja a confessarmos uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Por quê? Porque a confissão liberta e a oração restaura. Quando somos honestos sobre nossas lutas e as levamos em oração, encontramos cura, não apenas física, mas também espiritual e emocional. Esse processo nos ajuda a crescer, a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias forças. O mais bonito de tudo isso é que Deus sempre ouve. Mesmo que às vezes a resposta não seja imediata ou não seja exatamente como esperávamos, Ele nunca deixa uma oração sem resposta. Descansar na oração não significa cruzar os braços, mas confiar que o tempo e o plano de Deus são perfeitos. Ao depositar suas preocupações nele, você não apenas sente alívio, mas se abre para receber direção e propósito. É nesse estado de confiança e paz que você pode ouvir a voz de Deus com mais clareza. Então, não importa o que você esteja enfrentando hoje, não carregue esse peso sozinho. Fale com Deus, clame, suplique, agradeça. Deixe que a paz dele encha seu coração e transforme sua mente. Lembre-se, a oração não muda Deus, muda você. E nesse processo de mudança, você encontra força, sabedoria e direção para enfrentar qualquer coisa que vier. Ele já tem um plano para a sua vida e, por meio da oração, está te convidando a descobri-lo. Confie, ore e se surpreenda com o que Deus pode fazer em sua vida. Número 4. Ouvindo a voz de Deus. Você já se perguntou como reconhecer a voz de Deus em meio a tantas distrações? Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem." Essa imagem do pastor com suas ovelhas é tão poderosa porque nos ensina algo fundamental, um relacionamento próximo. As ovelhas não escutam qualquer voz, mas a do seu pastor. Elas reconhecem seu tom, sua forma de falar e confiam nele, porque sabem que ele as guia para o melhor caminho. Da mesma forma, Deus nos chama a desenvolver essa relação íntima com ele, a passar tempo em sua presença, para que sua voz seja inconfundível em nossas vidas. Mas aqui está o ponto. Esse reconhecimento não acontece do dia para a noite. É como qualquer outro relacionamento. Se você quiser distinguir a voz de alguém no meio de uma multidão, precisa passar tempo com essa pessoa. Precisa se familiarizar com o jeito que ela fala, com suas palavras e com seus valores. Assim é com Deus. O conhecemos quando lemos sua palavra, quando oramos e quando passamos tempo em comunhão com ele. Quanto mais próximos estamos dele, mais clara se torna sua voz. E o mais lindo disso tudo é que essa voz sempre nos chama com amor, nos guia com paciência e nos direciona para o que realmente precisamos. Em 1 Samuel 3:10, vemos um momento extraordinário. Deus chama Samuel, e embora no início ele não saiba quem está falando com ele, finalmente responde: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Esse "fala, Senhor" é um ato de humildade e de disposição. Samuel não apenas estava pronto para ouvir, mas também para obedecer o que Deus dissesse. E aqui está uma grande verdade. Para ouvir a voz de Deus, primeiro precisamos acalmar nosso coração. Vivemos em um mundo cheio de ruídos, onde tudo compete pela nossa atenção. Mas ouvir a Deus exige intencionalidade. Significa separar um tempo, buscar o silêncio e estar receptivo ao que Ele quer dizer. Deus não grita. Sua voz é suave, mas poderosa.
É como um sussurro que chega até o mais profundo do seu ser, trazendo clareza e direção. E aqui vai algo ainda mais importante. Ouvir não é apenas escutar. Ouvir é prestar atenção com o coração, estar disposto a receber e agir. Muitas vezes, Deus fala através de sua palavra. Outras vezes, Ele usa circunstâncias ou até mesmo pessoas. Mas como discernir se o que ouvimos vem realmente de Deus? Sempre volte às Escrituras. A voz de Deus nunca contradiz o que Ele já revelou na Bíblia. Se o que você ouviu traz paz, direção e está alinhado com o caráter dele, você pode confiar que é Ele falando. Salmos 85:8 nos ensina: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo. Essa paz é uma confirmação da voz de Deus. Não é uma paz que depende de circunstâncias perfeitas, mas uma tranquilidade que vem do fato de saber que Ele tem o controle. Quando ouvimos a voz de Deus, essa paz enche nossa mente e nosso coração, nos dando forças para seguir em frente. É como se, em meio ao caos, Ele nos lembrasse: estou com você, não tenha medo. Mas ouvir não é suficiente. Jesus disse que suas ovelhas não apenas ouvem sua voz, mas também o seguem. O que significa seguir? Significa obedecer. Quando ouvimos a voz de Deus nos dizendo para perdoar, para dar um passo de fé ou para confiar nele, nossa resposta deve ser ação. Obedecer nem sempre é fácil, mas é aí que mostramos nossa fé. Porque seguir a Deus significa caminhar na direção que Ele estabelece, confiando que seu plano é sempre melhor do que o nosso. No final, tudo se resume a um relacionamento. Deus não é um desconhecido que grita instruções de longe. Ele é um Pai amoroso que te chama pelo nome, que te conhece profundamente e que quer te guiar. Descansar em sua presença significa parar de lutar com suas próprias forças e permitir que Ele seja quem te conduz. Ao ouvir sua voz, você descobre que não está sozinho, que tem um propósito e que está nas mãos de alguém que nunca falhará com você. Então, hoje, faça uma pausa. Busque esse momento de silêncio para sintonizar sua voz. Diga como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E se prepare, porque quando aprendemos a ouvir, descobrimos não apenas sua direção, mas também sua paz, seu amor e seu propósito para a nossa vida. Deus está sempre falando. A pergunta é: você está pronto para ouvir? Número 5. Buscando a vontade de Deus. Você já sentiu que está buscando um propósito mais profundo para a sua vida? Aquela sensação de que mesmo que as coisas pareçam estar indo bem por fora, há algo dentro de você que diz que existe mais? Romanos 12:2 nos dá uma direção clara. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nos convida a deixar de lado as influências do mundo e buscar algo muito maior, a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, ele está apontando um grande desafio. Vivemos em um mundo cheio de valores, prioridades e filosofias que constantemente competem com aquilo que Deus nos ensina. É fácil se deixar levar pelo que todo mundo está fazendo, buscar sucesso, dinheiro, reconhecimento ou apenas tentar se encaixar. Mas sabe de uma coisa? Deus nos chama para algo diferente. Não estamos aqui para seguir o padrão do mundo, mas para fazer a diferença. E isso exige intencionalidade, porque se conformar é fácil, mas se transformar requer esforço. E aqui está a chave. A transformação começa de dentro para fora. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que você não pode conhecer a vontade de Deus se continuar pensando da mesma forma de sempre. A renovação da sua mente é um processo contínuo, um aprendizado diário de pensar como Cristo. Colossenses 1:9 diz que devemos ser cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Isso não acontece automaticamente.
É como um músculo que você precisa exercitar todos os dias, passando tempo na palavra, orando e permitindo que o Espírito Santo transforme sua forma de enxergar as coisas. E sabe o que acontece quando você permite que Deus transforme a sua mente? Você começa a enxergar a vontade dele. Romanos 12:2 deixa isso bem claro. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não significa apenas entender, mas viver e comprovar. A vontade de Deus não é algo abstrato, é algo que você pode experimentar. Ela é boa porque sempre busca o melhor para você. É agradável porque traz paz e propósito. E é perfeita porque encaixa exatamente no plano que Deus tem para a sua vida. Efésios 1:17 nos lembra que precisamos do espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos mais profundamente a Deus e o seu plano para nós. Mas aqui está a verdade: você não pode fazer isso sozinho. Você precisa depender do Espírito Santo. Buscar a vontade de Deus não é algo que se alcança com a própria inteligência ou esforço. Requer humildade para dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Me guia. Quando você reconhece suas limitações e busca a ajuda do Espírito Santo, ele ilumina seus passos. Nem sempre ele mostrará todo o caminho de uma vez, mas sempre revelará o próximo passo. É como um farol na neblina. Você pode não ver toda a estrada, mas verá o suficiente para continuar avançando com confiança. E aqui está um ponto essencial. Descobrir a vontade de Deus não precisa ser um processo cheio de estresse ou ansiedade. Pelo contrário, é uma jornada de confiança. Relaxe. Deus não está brincando de esconde-esconde com você. A vontade dele não é um mistério impossível de desvendar. É um plano que ele quer te revelar, mas no tempo certo. Às vezes queremos todas as respostas imediatamente, mas Deus nos ensina a esperar. Ele usa esse processo de busca para nos transformar, nos aproximar mais dele e nos ensinar a confiar completamente na sua direção. Então, o que você pode fazer hoje? Separe um tempo para estar com Deus. Leia a palavra, ore com sinceridade e peça para que ele te mostre o próximo passo. Não se preocupe se você ainda não tem todas as respostas. Enquanto você se transforma e renova sua mente, começará a enxergar o plano de Deus se desenrolando na sua vida. E o mais importante, confie que a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. Você não está sozinho nessa caminhada. Ele está com você, te guiando a cada passo. Número 6. A paciência no tempo de Deus. Esperar não é fácil, não é? Especialmente quando parece que nada está avançando, quando você tem orado por algo há muito tempo e tudo continua igual. Mas deixe-me lembrá-lo do que diz Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essas palavras não são apenas um simples conselho, são um convite para confiar, para acreditar que o tempo de Deus sempre é perfeito. E não se trata de esperar de forma passiva, mas de fazer isso com uma atitude ativa, com uma fé que sustenta e um coração que permanece firme. Quando a Bíblia nos diz, espera no Senhor, não significa esperar de braços cruzados, como alguém que aguarda um trem sem saber se ele realmente vai chegar. É uma espera cheia de confiança, sabendo que Deus não apenas tem um plano, mas também controla o tempo. A repetição neste versículo não é por acaso. É como se Deus estivesse garantindo que entendamos: espere, não se desespere, confie em mim. Essa espera nos fortalece, nos tira do turbilhão de emoções que a incerteza traz e nos lembra de que não estamos sozinhos. Ao esperar no Senhor, depositamos nossa fé em sua soberania, no fato de que ele vê além do que conseguimos compreender. Mas aqui vem algo interessante. O versículo não diz apenas espera, mas também anima-te. Isso não significa que você precisa forçar as coisas ou tentar assumir o controle sozinho. Pelo contrário, é um chamado para permanecer firme na fé,
para manter-se acreditando na verdade, mesmo quando as circunstâncias não parecem mudar. É um chamado para perseverar na oração, continuar buscando a Deus em sua palavra e servi-lo com fidelidade enquanto espera. Esse esforço não apenas fortalece seu caráter, mas também te prepara para receber o que Deus tem para você no tempo certo. E bem no meio dessa espera, quando as dúvidas e o cansaço aparecem, o Salmo nos diz algo mais: fortalecerá o teu coração. Mas como um coração que espera há tanto tempo pode ser fortalecido? A resposta está no próprio Deus. Lamentações 3:25 nos diz que bom é o Senhor para os que nele esperam. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Esse fortalecimento não vem de ignorar a dificuldade, mas de lembrar quem Deus é. É saber que Ele é fiel, que nunca chega atrasado e que, enquanto esperamos, Ele está trabalhando em nós e em nossas circunstâncias. Essa esperança renova nossas forças, nos dá paz e nos permite seguir em frente. Isaías 40:31 reforça essa promessa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Você consegue imaginar isso? Ele não diz apenas que você terá forças, mas que elas serão renovadas, como as de uma águia que voa alto acima das tempestades. Essa imagem é tão poderosa porque nos lembra de que a espera não é tempo perdido, mas um tempo de preparação. É um momento em que Deus está te capacitando, fortalecendo seu espírito e te preparando para algo muito maior do que você imagina. E aqui está o ponto-chave. Você pode descansar. Não porque não existam desafios, mas porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. Descansar no tempo dele significa deixar de lado a ansiedade que vem da necessidade de controlar tudo e confiar na certeza de que ele tem o controle. Esse tempo de espera não é um castigo, é uma oportunidade para crescer, aprender e confiar mais profundamente em seu amor e poder. Então, se hoje você se encontra em um momento de espera, quero te encorajar a enxergá-lo de uma maneira diferente. Você não está parado, está sendo moldado. Você não está sozinho, está nas mãos de um Deus que te ama e que tem um plano perfeito para você. Esforce-se, anime-se e espere no Senhor. Porque quando o tempo dele chegar, você verá que valeu a pena cada momento. Deus nunca se atrasa. O tempo dele não é apenas perfeito, mas também bom, agradável e transformador. Confie nisso. Número 7. A providência divina. Você já se perguntou se tudo o que acontece em sua vida tem um propósito? Romanos 8:28 nos dá uma resposta poderosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas palavras nos convidam a confiar que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, há uma mão invisível, a mão de Deus, trabalhando em cada detalhe de nossas vidas. E isso não é apenas uma teoria bonita, é uma promessa que podemos viver e experimentar quando aprendemos a enxergar a sua providência. Tudo começa com o amor a Deus. Esse versículo nos lembra que essa promessa é para os que amam a Deus. Mas amar a Deus não significa apenas sentir algo bonito quando pensamos nele. Amar a Deus significa entregar-lhe nossas vidas, obedecer à sua vontade e confiar em seu plano, mesmo quando não conseguimos compreendê-lo. É nesse amor que encontramos força para enfrentar os desafios, porque sabemos que nosso Pai está conosco. Esse amor nos conecta com seu propósito, nos dá paz em meio à tempestade e nos permite ver as coisas da perspectiva dele. Agora observe as palavras todas as coisas. Não diz algumas ou apenas as boas. Diz todas. Isso inclui as alegrias e as provações, os dias ensolarados e as noites escuras. Deus toma tudo o que nos acontece, até aquilo que parece não fazer sentido, e usa para o nosso bem. Isso não significa que tudo o que vivemos será fácil ou agradável, mas sim que, nas mãos de Deus, tudo tem um propósito. Atos 17:26 reforça essa ideia
ao nos lembrar de que Deus estabeleceu os tempos e os lugares de cada um. Nada em nossa vida é por acaso, tudo está sob seu controle. Mas como algo doloroso pode cooperar para o nosso bem? A chave está no propósito de Deus. Romanos 8, 28, continua dizendo que essa promessa é para os que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um chamado único para cada um de nós. Esse propósito nem sempre é evidente imediatamente, mas ele está orquestrando tudo para que se cumpra. Às vezes, o que parece um obstáculo é, na verdade, uma preparação. Outras vezes, o que sentimos como uma perda se torna uma oportunidade para crescer, para depender mais dele ou para descobrir algo que, de outra forma, jamais teríamos encontrado. E aqui há algo mais. Deus não está apenas trabalhando em sua vida, mas está orquestrando tudo em seu reino. Salmo 103, 19 nos diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Isso significa que nada está fora do seu controle. As coisas que para nós parecem caos ou coincidência estão sendo usadas por Deus para cumprir seu plano perfeito. Saber que Deus reina sobre tudo nos dá uma paz que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Nos lembra de que não estamos sozinhos e que não precisamos carregar o peso do mundo nas costas. Ele já tem o controle. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. Podemos descansar. Não porque tudo será fácil, mas porque confiamos que Deus está conosco e sabe o que faz. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está trabalhando para o seu bem, moldando você, ensinando e te aproximando ainda mais do propósito dele. Ao confiar na providência divina, experimentamos uma paz que excede todo entendimento, uma paz que nos permite enfrentar qualquer circunstância com esperança. Então, quando as coisas não saírem como você esperava, lembre-se, a mão de Deus está ali, guiando você, cuidando de você e transformando cada detalhe da sua vida para o seu bem. Seu amor é inabalável, seu propósito é perfeito, e seu reino está sempre em ação. Relaxe, confie e permita que a providência dele te conduza a um futuro cheio de propósito e significado. Número 8. O propósito de Deus para a sua vida. Você já sentiu que sua vida não tem um rumo claro? Talvez você já tenha se perguntado: o que estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Deixe-me lhe dizer algo que pode mudar sua perspectiva. Jeremias 29:11 nos diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo não é apenas uma frase bonita, é uma promessa de que Deus tem um plano específico, desenhado especialmente para você. Deus não improvisa com sua vida. Cada detalhe, cada circunstância está orquestrado por seu amor e sabedoria. Quando Deus diz que tem pensamentos de paz para você, Ele não está falando de uma paz superficial, daquelas que só sentimos quando tudo está bem. Não. Ele está falando de uma paz profunda, uma paz que te sustenta mesmo no meio das tempestades. É aquela certeza de que, mesmo sem entender o que está acontecendo, Deus está no controle. E o mais maravilhoso é que esses pensamentos não são de mal, não são para te destruir ou fazer você sofrer. Tudo o que Deus permite em sua vida tem um propósito maior, mesmo quando o caos parece reinar. Ele está sempre trabalhando, sempre te guiando para onde você precisa estar. Agora vamos falar sobre o fim que esperais. Muitas vezes pensamos que essa parte do versículo se refere aos nossos sonhos, aos planos que temos para a nossa vida. Mas a verdade é ainda melhor. Esse fim é o cumprimento do propósito de Deus em você. Uma vida plena, cheia de significado, alinhada com aquilo que Ele desenhou para você desde o princípio. Sim, Deus quer que você sonhe, mas também quer que você confie que os sonhos dele para você são ainda maiores, mais belos do que você pode imaginar.
essa esperança, essa visão de um futuro melhor é o que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. E aqui vem algo incrível. Você não precisa caminhar sozinho para descobrir esse propósito. Salmos 57:2 diz: Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Você entende o que isso significa? Significa que Deus não apenas tem um plano para você, mas também te dá o seu favor. Ele te apoia, te protege, te guia. Seu favor é como uma luz que ilumina o seu caminho, mesmo quando tudo parece escuro. E esse favor não depende do que você faz ou do que você merece. É um presente, uma prova do seu amor incondicional. É a maneira dele te lembrar que a cada passo ele está com você. No entanto, às vezes podemos estar tão cheios dos nossos próprios planos, não é? Pensamos que sabemos o que é melhor para nós, que temos tudo sob controle. Provérbios 19:21 nos ensina algo importante. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Isso nos lembra que, embora nossos planos possam parecer bons, é o plano de Deus que realmente prevalece. Não é uma luta entre o que queremos e o que Deus quer. É um convite para nos rendermos, para dizermos: Senhor, eu quero o que Tu tens para mim, porque sei que é melhor do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Então, como podemos viver confiantes nesse plano? Relaxe. Isso não significa que você não deva agir, mas que deve confiar. Confie que Deus sabe o que está fazendo, que seus pensamentos para você são de paz e não de mal, que Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Descansar em Deus significa confiar em sua soberania, sabendo que Ele tem tudo sob controle. Você não precisa entender tudo agora. Apenas caminhe com Ele, dia após dia, confiando que cada passo te leva mais perto desse destino cheio de propósito. Deus não apenas tem um plano para você, Ele tem um plano maravilhoso, um plano que inclui paz, esperança e um propósito eterno. Ao se render a Ele, ao buscar sua orientação, você descobrirá que sua vida tem um significado muito maior do que você imaginava. Então siga em frente, confie e permaneça firme. Deus está com você, trabalhando em cada detalhe, te levando ao propósito para o qual você foi criado. E acredite, esse propósito é extraordinário. Número 9. Vivendo por fé, não por vista. Caminhar por fé e não por vista. Que frase poderosa, não é? Mas o que isso realmente significa? 2 Coríntios 5:7 nos deixa claro, porque andamos por fé e não por vista. Andar por fé não significa ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Trata-se de viver confiando nas promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. É escolher acreditar que Deus está trabalhando nos bastidores, movendo peças, preparando caminhos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em caos. Viver por fé é um desafio, eu sei. Estamos tão acostumados a depender do que vemos, do que podemos tocar ou controlar, que confiar em algo que não enxergamos com os olhos físicos pode parecer estranho. Mas deixe-me lhe dizer algo. A fé não é cega, a fé é visionária. A fé permite que você enxergue além das circunstâncias, além do imediato, rumo às promessas de Deus. Não se trata de ignorar o que está diante de você, mas de ver tudo por uma perspectiva diferente, a perspectiva da confiança em Deus. Hebreus 11:6 nos ensina algo profundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é a base do nosso relacionamento com Ele. Para se aproximar de Deus, primeiro você precisa crer que Ele existe. Mas não só isso. Você precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam com diligência. A fé não é uma fórmula mágica para obter o que queremos, mas a chave que abre a porta para um relacionamento mais profundo com Deus. É acreditar que mesmo quando não vemos resultados imediatos, Deus está trabalhando em nossas vidas, cumprindo suas promessas no tempo perfeito. Pense nisso por um momento.
Quantas vezes você tentou resolver as coisas do seu jeito e só acabou frustrado? Isso acontece porque fomos criados para viver por fé, não por vista. Romanos 1,17 nos lembra, mas o justo viverá pela fé. Isso significa que a fé não é algo que usamos apenas em momentos difíceis, mas a base de toda a nossa vida cristã. É confiar que a justiça de Deus se revela no Evangelho, na obra de Cristo, e viver cada dia com essa certeza. Não é uma fé que só se ativa em emergências, mas uma fé constante, ativa e vibrante. A fé nos leva a confiar na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Você já leu uma promessa na Bíblia e pensou: isso não parece ser verdade para mim agora? É nesses momentos que a fé entra em ação. A fé diz que as promessas de Deus são verdadeiras, mesmo que ainda não vejamos seu cumprimento. É acreditar que Deus é fiel ao que prometeu e que seus planos para nós são bons, mesmo quando o caminho se torna difícil. E aqui está o ponto-chave: você pode relaxar. Não porque tudo será fácil, mas porque você sabe que Deus está no controle. Viver por fé significa soltar a ansiedade, parar de tentar controlar tudo e descansar na soberania de Deus. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa enxergar o final do caminho. Você só precisa confiar que Ele está com você em cada passo, guiando, protegendo e levando você para cumprir seu propósito. Talvez agora mesmo você esteja enfrentando uma situação em que não vê uma saída. Talvez você sinta que tudo está escuro e sem solução. Mas deixe-me lembrar-lhe de algo: Deus não te abandonou. Ele está operando mesmo no invisível, preparando algo bom para você. Caminhar por fé é lembrar que você não caminha sozinho. É saber que cada passo, mesmo que você não entenda agora, tem um propósito. Então confie, continue andando e permita que a fé te leve a experimentar a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Ele nunca falha. Número 10. A importância da obediência. Você já parou para pensar no que realmente significa amar a Deus? Jesus disse claramente em João 14,15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essas palavras são tão diretas quanto transformadoras. Amar a Deus não se trata apenas de dizer, mas de viver. E a maneira mais poderosa de demonstrar nosso amor por Ele é obedecendo a sua palavra. Porque no fim das contas, como poderíamos dizer que amamos alguém se não estamos dispostos a ouvi-lo e viver segundo a sua vontade? A obediência não é um fardo, é uma resposta de amor. Não é algo que fazemos por medo ou obrigação, mas porque nosso coração está tão cheio de gratidão por Deus que queremos agradá-lo. É como quando amamos alguém e fazemos coisas por essa pessoa, não porque ela nos obriga, mas porque queremos vê-la feliz. Assim é com Deus. Guardar os seus mandamentos é a nossa forma de dizer: te amo, Senhor, e quero viver para ti. Mas Jesus não parou por aí. Em Mateus 7:21, ele nos deixou um alerta que nos faz refletir profundamente. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso nos leva a entender que a obediência é mais do que palavras. Não basta chamá-lo de Senhor se nossas ações não refletem esse reconhecimento. A obediência é a evidência da nossa fé. É o que mostra que realmente cremos nele, que confiamos no seu plano e que estamos comprometidos a segui-lo, não apenas com os lábios, mas com toda a nossa vida. E sei que, às vezes, pensamos que os mandamentos de Deus são difíceis de cumprir. Mas escute o que diz 1 João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Você percebe? Deus não nos dá mandamentos para nos sobrecarregar ou tornar a vida impossível. Seus mandamentos são um guia para uma vida plena e abundante. Quando obedecemos, não apenas honramos a Deus, mas também encontramos liberdade, alegria e paz.
O Espírito Santo nos capacita para isso, para vencer as tentações e para viver conforme a sua vontade. A relação entre amor e obediência é inseparável. Você não pode ter um sem o outro. O amor verdadeiro por Deus se manifesta na obediência, e essa obediência nos leva a uma maior intimidade com Ele. É um ciclo virtuoso. Quanto mais obedecemos, mais experimentamos o seu amor e o seu favor, e isso nos motiva a obedecê-lo ainda mais. É nessa dinâmica que encontramos propósito, direção e significado para nossas vidas. E não se trata de uma perfeição inatingível. Deus sabe que somos humanos e que tropeçamos. O importante é que nosso coração esteja voltado para Ele, disposto a se levantar e seguir em frente sempre que cairmos. No fim do dia, obedecer a Deus não significa que nunca enfrentaremos desafios ou dúvidas, mas significa que não estamos sozinhos no processo. Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos fortalecer e nos guiar. Mesmo quando falhamos, sua graça está lá para nos levantar, para nos lembrar que somos amados e que sua misericórdia se renova a cada manhã. Não se trata de perfeição, mas de um coração disposto a dizer: Senhor, quero fazer a tua vontade, ajuda-me a te obedecer. Então relaxe. Obedecer não é algo que você precisa alcançar por suas próprias forças. Deus lhe dá tudo o que você precisa para caminhar nos seus caminhos. Ele não apenas nos dá os mandamentos, mas também a graça e o poder para cumpri-los. Ao viver em obediência, você não apenas demonstra seu amor por Deus, mas também descobre a vida abundante que Ele tem para você. É um caminho de liberdade, de propósito e de paz. Então, hoje, dê esse passo. Ame a Deus com ações, obedeça e veja como seu relacionamento com Ele cresce e como o seu amor transforma cada área da sua vida. Número 11. O perdão e a cura interior. O perdão de Deus é uma das promessas mais libertadoras que encontramos na Bíblia. 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o que essa promessa realmente significa? Como ela transforma nossas vidas? Deixe-me te explicar. Tudo começa com a confissão. Quando reconhecemos nossas falhas diante de Deus, não estamos contando algo que Ele não saiba. Deus já conhece cada canto do nosso coração. Mas a confissão é um ato de humildade, é admitir que erramos e que precisamos da sua ajuda. É como quando uma criança vai até o pai depois de quebrar algo e diz: fui eu, e eu sinto muito. Esse momento de sinceridade abre a porta para o perdão. Não se trata apenas de dizer palavras, mas de um arrependimento genuíno, um desejo real de mudar, de ser diferente. E é aqui que entra a fidelidade de Deus. Ele não se cansa de perdoar. Sua promessa é firme. Se você se aproxima dele com um coração arrependido, ele estará lá, pronto para te perdoar. Não importa o tamanho do erro, nem o quão distante você sinta que se desviou. A justiça de Deus se baseia no sacrifício de Jesus na cruz. Isso significa que você não precisa pagar o preço pelos seus erros, porque Jesus já pagou por você. Não é incrível? Você não precisa carregar sua culpa sozinho. Jesus tomou tudo sobre si para que você pudesse ser livre. Mas o perdão de Deus não se limita apenas a apagar os nossos pecados. Ele vai além. Ele promete nos purificar de toda injustiça. Isso significa que Ele não apenas remove a culpa, mas também a marca que o pecado deixa no nosso coração. É uma limpeza completa, uma renovação. É como se Ele pegasse uma tela manchada e a tornasse completamente nova. Essa purificação nos dá a oportunidade de recomeçar, de viver uma vida com propósito, uma vida em santidade. Agora, eu sei que o pecado não afeta apenas a nossa relação com Deus. Ele também pode deixar feridas profundas em nosso coração. Talvez alguém tenha te machucado, ou talvez você carregue a culpa de ter ferido outra pessoa. Mas aqui está a boa notícia. Deus não apenas perdoa, Ele também cura. Salmos 147:3 diz: Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas.
Deus não quer que você viva carregando essas feridas. Seu amor é como um bálsamo que alivia a dor, que restaura o que foi quebrado. Ele não apenas remove o pecado, mas também cura o dano que ele causou. E ele não só cura, como também liberta. Isaías 61 descreve perfeitamente: a proclamar liberdade aos cativos. O pecado nos aprisiona, nos prende em padrões destrutivos dos quais parece impossível sair. Mas o perdão de Deus quebra essas correntes. Ele te liberta da culpa, do remorso, dos hábitos que te destroem. É uma liberdade que transforma, que te permite viver com alegria, com esperança, com um propósito claro. Então, o que tudo isso significa para você? Significa que você pode relaxar. Não porque o processo seja fácil, mas porque Deus já fez a parte mais difícil. Ele já te perdoou, já está trabalhando na sua cura, já quebrou as correntes que te aprisionavam. A única coisa que você precisa fazer é confiar. Confie no amor dele, confie na sua graça. Pare de carregar a culpa, coloque-a aos pés da cruz e permita que Deus faça a sua obra em sua vida. O perdão não muda apenas o que você fez no passado. Ele muda quem você é no presente e quem você pode se tornar no futuro. Ele te dá uma nova identidade, uma vida renovada. Então confesse, receba o seu perdão, deixe que ele te limpe, te cure e te liberte. Porque em Cristo verdadeiramente somos livres e essa liberdade é o começo de uma vida plena e cheia de propósito. Número 12. A presença constante de Deus. Deus prometeu algo que pode mudar sua perspectiva de vida. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Você percebe o quão poderoso isso é? Não importa onde você esteja, o que esteja enfrentando ou o que esteja sentindo, você nunca está sozinho. Jesus assegurou que sua presença seria constante, ininterrupta, e que, não importa como sua vida pareça, ele estará lá. Esta promessa está ligada a um mandamento: ensinar e guardar os seus mandamentos. Mas aqui está a parte maravilhosa. Não é um mandamento que você carrega sozinho. A presença de Deus te fortalece nesse processo. Quando Jesus diz todos os dias, ele realmente quer dizer isso. Não há exceções. Não há momentos em que Deus diga: hoje não estarei com você. Pense nisso. Não importa se você está vivendo um momento maravilhoso ou se sente que sua vida está desmoronando, Ele está com você. Nas noites de solidão, quando você acha que ninguém entende o que está passando, Ele está lá. Nos dias em que tudo parece estar fora de controle, Jesus continua caminhando ao seu lado. Sua promessa não tem prazo de validade. Ele não vai embora quando as coisas ficam difíceis e também não se afasta quando você falha. Seu amor e sua presença são constantes. O Salmo 46 nos diz claramente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nos momentos em que você se sente vulnerável, quando as coisas parecem grandes demais para suportar, Deus é seu refúgio. Imagine um castelo forte, impenetrável, onde você pode se abrigar de qualquer tempestade. Isso é Deus para você. E Ele não apenas te dá abrigo, Ele também te fortalece. Ele te dá a energia e a coragem para enfrentar qualquer situação. Você não precisa fazer isso sozinho. Essa é a promessa. Em cada dificuldade, em cada provação, Ele é seu socorro imediato, sua ajuda presente. E sei que, às vezes, o medo pode ser paralisante. É fácil sentir medo quando não sabemos o que vai acontecer ou quando tudo parece incerto. Mas aqui entra Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você sente isso? Este versículo não é apenas um mandamento, é um consolo. Deus está dizendo para você não ter medo, porque Ele está contigo. Essa é a razão para não temer. Não é porque você tem o controle, mas porque Deus tem.
Ele te fortalece, te ajuda e te sustenta. Não importa quão difícil seja o caminho, Ele está lá para te carregar. Relaxe. Sim, de verdade. Relaxe porque você não precisa carregar todo o peso sozinho. A ansiedade e a preocupação surgem quando esquecemos que Deus está conosco. Mas quando nos lembramos de sua promessa, algo muda. Percebemos que não importa o tamanho do problema ou a escuridão do caminho, Ele está conosco. Em cada passo, em cada decisão, Ele está nos guiando, nos fortalecendo e nos amando. Você não precisa saber exatamente como tudo será resolvido. Você só precisa confiar que Ele está lá, trabalhando em seu favor. Deus não apenas te acompanha, mas também te capacita. Sua presença não é passiva, é ativa. Ele te dá tudo o que você precisa para cada desafio. Sua força não se esgota, seu amor não acaba e sua direção nunca falha. Tudo isso te lembra de uma verdade fundamental: você nunca está sozinho. Jesus, o mesmo que venceu a morte e prometeu voltar, está caminhando com você neste momento. E isso muda tudo. Número 13. A esperança na promessa de Deus. A esperança nas promessas de Deus é como uma âncora para a nossa alma. É isso que aprendemos em Hebreus 6:19, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Agora imagine isso por um momento. Uma âncora mantém um barco firme no meio das ondas e das tempestades. Da mesma forma, a esperança nas promessas de Deus nos dá estabilidade quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Não é uma esperança fraca ou incerta, é segura, é firme, é inabalável. Está enraizada na fidelidade de Deus que nunca falha. Essa esperança não apenas nos mantém firmes, ela nos conecta diretamente com Deus. Quando o versículo diz que penetra até o interior do véu, ele nos lembra algo incrível. No Antigo Testamento, o véu do templo separava o homem da presença de Deus, mas quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado. Agora, nossa esperança não fica na superfície. Ela nos leva diretamente à presença de Deus. Pense nisso. Sempre que você se sentir perdido ou sem direção, sua esperança te leva à fonte da paz, do consolo e da força. Essa é a promessa. Não importa o tamanho da tempestade, sua âncora está segura no trono de Deus. Abraão entendeu isso de uma maneira única. Romanos 4:20 nos fala sobre como ele não duvidou da promessa de Deus, mesmo quando parecia impossível. Você consegue imaginar esperar décadas para que algo que Deus prometeu se cumpra? Abraão não apenas esperou, mas se fortaleceu na fé enquanto esperava. Como? Porque ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa é a chave. Nossa esperança não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. Ele é fiel, Ele é capaz. Quando nos concentramos no caráter e no poder de Deus, nossa fé se fortalece e nossa esperança se renova. E essa esperança não é passageira. Pedro 1:3 a descreve como uma esperança viva. Ela não está baseada em desejos ou possibilidades humanas. Ela está enraizada em um evento real: a ressurreição de Jesus Cristo. Sua ressurreição garante a nossa. Ela nos dá uma perspectiva eterna. Não temos esperança apenas para o aqui e agora, mas para uma herança incorruptível reservada nos céus. Isso significa que, independentemente do que você enfrente hoje, algo muito maior está te esperando. Essa esperança viva nos permite olhar além das dificuldades e ver o quadro completo. Uma eternidade na presença de Deus. E aqui está o mais lindo: você pode relaxar. Sim, de verdade. Relaxe e descanse na certeza de que Deus é fiel. Ele cumprirá cada uma de suas promessas. Talvez você esteja enfrentando incertezas, talvez esteja se perguntando se as coisas realmente vão mudar. Mas deixe-me lembrar algo. A fidelidade de Deus não depende das suas emoções ou das suas circunstâncias. Ela é constante. Ele não muda. Suas promessas são um refúgio seguro no meio da incerteza. Ao se concentrar nisso, você pode deixar a ansiedade de lado e confiar que Ele está agindo, mesmo quando não consegue ver.
As promessas de Deus não apenas nos sustentam, elas nos transformam. Elas nos enchem de paz, mesmo no meio da tempestade. Elas nos dão força para continuar. Elas nos lembram de que não estamos sozinhos e de que tudo tem um propósito. Então, quando as coisas parecerem avassaladoras, quando as dúvidas tentarem te abalar, volte para essa âncora. Agarre-se à esperança que você tem em Cristo. Lembre-se de que sua fidelidade nunca falha, de que seu amor nunca se esgota e de que seu poder é suficiente para cumprir tudo o que ele prometeu. Nele, você tem uma âncora segura e firme, uma esperança que não se desfaz, que não depende do que você vê, mas do que você sabe, que Deus é fiel, que suas promessas são verdadeiras e que ele nunca te deixará. Essa esperança é o que te manterá firme, aconteça o que acontecer. Número 14. O amor incondicional de Deus. O amor de Deus é maior e mais profundo do que as palavras podem expressar. É um amor que não é limitado por nossas falhas, nem pelas nossas circunstâncias. João 4,16 diz claramente: Deus é amor. Mas perceba, não é apenas que Deus nos ama, é que Ele é amor. Sua essência, sua própria natureza é definida por esse amor incondicional e eterno. E quando experimentamos esse amor, quando o conhecemos e acreditamos nele, algo muda profundamente dentro de nós. Não é um amor que apenas se sente, é um amor que transforma. Você já pensou no que realmente significa conhecer e acreditar no amor de Deus? Não se trata apenas de um conhecimento intelectual. É muito mais do que apenas ler que Deus te ama. É viver isso, é experimentar em cada respiração, em cada momento. É quando você sente paz no meio da tempestade, quando encontra consolo mesmo na dor. E acreditar nesse amor vai além de aceitar que ele existe. É confiar plenamente que nada pode te separar dele, que seu amor é constante, independentemente do que você faça ou deixe de fazer. Deus não diz, eu te amarei se fizer isso, ou meu amor depende daquilo. Seu amor é incondicional. Efésios 2,4 nos lembra que ele nos amou, mesmo quando estávamos mortos em pecados. Pense nisso por um momento. Ele nos amou no nosso pior momento, quando não tínhamos nada para oferecer. Isso é o que torna seu amor tão incrível. Não depende do nosso desempenho, dos nossos méritos ou de quanto tentamos conquistá-lo. É um presente, uma graça infinita que nos dá vida em Cristo. E aqui vem algo ainda mais impressionante. Nada pode nos separar desse amor. Romanos 8,38 deixa isso muito claro. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Você percebe? Nem mesmo a morte pode romper esse laço que Deus estabeleceu com você. Seu amor é tão firme que nenhum poder no universo pode arrancá-lo de você. Essa segurança nos permite enfrentar qualquer coisa na vida, porque sabemos que estamos sustentados por um amor eterno, um amor que nunca nos abandona. Quando a Bíblia diz que aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, está falando de um relacionamento constante, um vínculo inquebrantável. Permanecer em seu amor significa viver em comunhão com Ele, permitir que seu amor seja o centro de nossas vidas. E nessa permanência encontramos paz. Não é uma paz que depende de que tudo esteja perfeito ao nosso redor. É uma paz que vem de saber que estamos abraçados pelo Criador do Universo, que nos sustenta em suas mãos. Às vezes, a vida pode nos fazer duvidar. As provações, as perdas, as decepções, tudo isso pode nos fazer sentir sozinhos. Mas não estamos, nunca estamos. O amor de Deus é o abraço que nunca nos solta, mesmo quando nos sentimos mais perdidos. É como uma âncora que nos mantém firmes quando as águas são turbulentas. Nos lembra de que somos valiosos, que somos vistos e que somos amados, sempre. Então relaxe. De verdade, relaxe nesse amor. Você não precisa lutar para conquistá-lo. Você não precisa provar nada para merecê-lo. Apenas aceite-o. Permita que esse amor te envolva, te cure, te fortaleça.
Seu amor não apenas nos salva, mas também nos transforma, nos dá um propósito, nos dá esperança, nos dá vida. O amor de Deus é um abraço eterno que nunca se desfaz. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, não importa o quanto sinta que falhou, seu amor está ali, constante, fiel, inabalável. Viva cada dia com essa certeza, porque no final do dia, o que realmente importa é que você é completamente, profundamente e eternamente amado por Deus. E esse amor é suficiente para tudo. Número 15. A alegria na salvação. A alegria na salvação não é uma emoção passageira, mas uma realidade profunda que transforma a nossa vida desde o mais íntimo do nosso ser. Salmos 16:11 nos diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Esse versículo nos convida a caminhar por um caminho cheio de propósito, guiados pelo próprio Deus, onde encontramos uma alegria e uma satisfação que nada neste mundo pode igualar. Essa vereda da vida não é qualquer caminho. É o caminho que Deus preparou para nós, um caminho cheio de direção, paz e esperança. Quando andamos por essa vereda, não estamos vagando sem rumo, nem enfrentando a vida sozinhos. É um caminho em que sabemos que cada passo tem sentido, que cada desafio tem um propósito. Deus não nos abandona em meio às nossas lutas. Ele caminha conosco, nos mostrando por onde ir e nos assegurando que sua presença está sempre ao nosso lado. E aqui está o coração de tudo. Na tua presença, a plenitude de alegria. Não um pouco de alegria, não uma alegria pela metade, mas plenitude. Quando estamos na presença de Deus, experimentamos uma alegria que transcende as circunstâncias. É uma alegria que não depende de as coisas estarem indo bem, de termos sucesso ou de as pessoas nos compreenderem. É uma alegria que vem do fato de saber que estamos em comunhão com o Deus que nos ama incondicionalmente. Sua presença transforma a nossa perspectiva, nos dando força e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Depois o salmista diz: À tua direita há delícias perpetuamente. Isso nos fala da abundância e da eternidade das bênçãos de Deus. Sua mão direita simboliza seu poder e autoridade, e as delícias são as bênçãos espirituais, emocionais e eternas que encontramos nele. E essas bênçãos não são temporárias, não são passageiras, são para sempre. Imagine isso, uma alegria eterna, uma satisfação que não se esgota nem desaparece. Jesus mesmo reafirma essa promessa quando diz em João 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A salvação em Cristo não é apenas uma garantia de vida eterna, é um convite para viver plenamente aqui e agora, uma vida cheia de propósito, paz e alegria. Uma alegria que não se encontra no material nem nas conquistas pessoais, mas no relacionamento íntimo e profundo com Ele. Romanos 5 nos dá outra dimensão dessa alegria ao falar sobre a paz com Deus. A salvação nos reconcilia com nosso Criador, quebrando as barreiras do pecado e restaurando nossa comunhão com Ele. Essa paz nos dá uma base sólida para nos alegrarmos na esperança da glória de Deus. É uma esperança que não decepciona, uma esperança que nos enche de alegria ao anteciparmos a plenitude da nossa salvação. A alegria da salvação também é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 menciona a alegria como uma das evidências da obra do Espírito em nós. Essa alegria não é algo que podemos fabricar sozinhos. É um presente de Deus que cresce à medida que avançamos no nosso relacionamento com Ele. É uma alegria que permanece, que não desaparece diante das dificuldades da vida. Então relaxe e se alegre. Sim, a vida pode ser complicada e cheia de desafios, mas a alegria da salvação nos dá uma perspectiva diferente. Nos lembra de que temos vida abundante em Cristo
que somos profundamente amados e que nosso futuro está seguro nele. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, você pode descansar nesta verdade. Em Cristo, sua alma tem uma âncora firme, uma âncora que te sustenta, que te enche de alegria e que te garante que aconteça o que acontecer, você está nas mãos de um Deus que te ama com um amor eterno. Transborde de alegria, porque a alegria da salvação não se esgota, não desaparece e sempre estará com você. Número 16. Compartilhando o amor de Deus com os outros. Quando falamos sobre compartilhar o amor de Deus com os outros, estamos tocando a essência da mensagem cristã. Mateus 28:19 nos dá uma missão clara. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Mas o que isso realmente significa? Não se trata apenas de pregar ou falar sobre Deus, mas de demonstrar seu amor de maneira tangível, sendo um reflexo de sua bondade em um mundo que muitas vezes está cheio de dor e desespero. Sair da nossa zona de conforto e compartilhar o Evangelho é um ato de fé e amor. E não é apenas uma responsabilidade, é um privilégio. Ao fazê-lo, participamos do plano de Deus para transformar vidas. O mandato de Jesus inclui batizar e ensinar. O batismo simboliza um novo começo, um sinal externo do que Deus fez internamente em nossas vidas. É um ato de obediência e uma declaração de fé, mas não podemos parar por aí. Ensinar a guardar os mandamentos de Jesus significa caminhar ao lado dos outros, discipulá-los, sendo um apoio constante enquanto crescem na fé. Compartilhar o amor de Deus não é um evento único. É um compromisso contínuo de guiar os outros para um relacionamento mais profundo com Ele. Jesus nos deixou um modelo claro de como amar. Em João 13:34, Ele nos diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor de Jesus não era superficial nem condicional. Era um amor que se entregava, que perdoava, que servia sem esperar nada em troca. Amar como Jesus amou significa ser pacientes, compassivos e estar dispostos a nos sacrificar pelo bem dos outros. Esse amor é tão poderoso que o mundo o reconhece como o distintivo dos discípulos de Cristo. Quando nos amamos uns aos outros com esse amor, estamos compartilhando o próprio Deus, pois Deus é amor. Compartilhar o amor de Deus não é algo que fazemos com nossas próprias forças. Atos 1:8 nos lembra que o Espírito Santo nos capacita para sermos testemunhas de Jesus. Sem o seu poder, nossas palavras e ações seriam limitadas, mas com ele, temos coragem e sabedoria para compartilhar o Evangelho de maneira eficaz, seja em nossa comunidade, em nosso local de trabalho ou até em lugares distantes. E não se trata apenas de falar, mas de viver uma vida que reflita o caráter de Cristo, para que os outros possam ver Deus através de nós. Em 2 Coríntios 5:18, Paulo nos chama de embaixadores em nome de Cristo. Pense nisso por um momento. Um embaixador representa seu país em uma nação estrangeira. Da mesma forma, representamos Cristo neste mundo, levando a mensagem de reconciliação. Essa mensagem diz que não importa o quão longe alguém se sinta de Deus, seu amor está sempre disponível, pronto para perdoar, restaurar e dar uma nova vida. Somos a ponte que Deus usa para conectar os outros à sua graça. E aqui está o mais incrível. Não é algo que precisamos forçar. No fim das contas, compartilhar o amor de Deus significa permitir que seu amor flua através de nós. Não precisamos criá-lo nem fingir. Quando entendemos o quanto Deus nos ama, esse amor começa a transbordar naturalmente para os outros. Nos tornamos canais da sua bondade, demonstrando seu amor por meio de nossas palavras, ações e atitudes. Descansar nesse amor nos permite experimentar a alegria de fazer parte da sua obra redentora no mundo. Imagine um mundo onde cada um de nós viva como um eco do amor de Deus, onde nossas vidas reflitam sua graça, sua misericórdia e sua bondade. Esse é o chamado que temos como seguidores de Cristo.
Compartilhar o amor de Deus não é um fardo, é um privilégio. É nossa oportunidade de ser luz na escuridão, instrumentos de esperança e transformação. Então, permita que seu amor encha você e flua através de você. Pois a cada ato de amor, a cada palavra de encorajamento e a cada gesto de bondade, você está refletindo o próprio Deus e deixando um impacto eterno no mundo. Ao longo desta mensagem, você foi convidado a descansar em Deus, a confiar que seu plano perfeito supera toda incerteza e a experimentar a bênção da comunicação constante com Ele. Você contemplou a beleza da obediência e o poder da fé, reconhecendo que, quando abre seu coração para ouvir sua voz, sua perspectiva muda e o medo desaparece. A paciência no tempo de Deus lhe lembra que você nunca está sozinho. Sua providência e seu amor incondicional estão operando, mesmo naquilo que parece mais incerto. Não se esqueça de que sua vida tem um propósito eterno, que seus passos são guiados pela mão divina e que sua alma encontra liberdade quando decide viver pela fé e não pelo que vê. O perdão, a cura interior e a alegria da salvação se tornam fundamentos sólidos para compartilhar seu amor com aqueles ao seu redor. Lembre-se sempre, Deus lhe diz, relaxe, confie e siga em frente. Deixe que essa verdade o impulsione em cada desafio e abra seu coração para novas oportunidades de bênção. Porque quando você se ancora na presença de Deus, descobre um descanso que renova, uma alegria que preenche cada canto do seu ser e uma paz que somente Ele pode proporcionar. Siga em frente com a certeza de que o melhor que Deus tem para você está prestes a se manifestar. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.